Conhece o Rio de Janeiro? Acredite, ele vai te surpreender. O Rio é mais do que um cartão postal. É encontro, é descoberta, é emoção, é pertencimento. O Rio é o café das fazendas históricas. É a bossa que embala o fim de tarde. É o samba que pulsa nas ruas no ritmo da alegria e do sorriso do nosso povo. O Rio é diversidade em cada canto. É cultura que emociona, é natureza que abraça, é gente que acolhe com o coração aberto. O Rio é o destino de experiências únicas, de memórias que ficam na lembrança. É o estado que faz você querer ficar aqui para sempre. Esse é o Rio de Janeiro. Muito além do que você imagina, muito mais do que você espera. Tem gente que vê um desafio e cai dentro. Águas do Rio é assim. Cai dentro para contribuir para a melhoria da água da Lagoa Rodrigo de Freitas, das praias do Flamengo e de Paquetá. Agora é a vez do Rio Guandu. Vamos realizar obras de rede e estação de tratamento de esgoto que vão ajudar a recuperar toda a região. É mais saúde e qualidade de vida para todos. Vamos cair dentro. Águas do Rio. Faz tudo para fazer sua vida melhor. Você pode não perceber, mas a Naturgy está ao seu lado diariamente, sempre trabalhando para você ter a energia que precisa para a sua vida. Estamos com você e sua família em todos os momentos, sejam eles do cotidiano ou de descobertas. Pois esse é o nosso objetivo, tornar o seu dia a dia mais simples, sustentável e especial. Naturgy, 170 anos de histórias que transformam o Rio. Retornaremos agora com o painel Turismo Sustentável. Convidamos como moderadora a diretora de Turismo Social, Hotelaria e Alimentação do Sesc Rio, Adriana Homem de Carvalho. Como debatedoras, convidamos a gestora ambiental da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Flaviana Cardoso Favaretto. Convidamos a assessora técnica da Turis Rio e coordenadora técnica do Programa Estadual de Turismo Rural, Nathalie Chagas Lourenço. Com a palavra, a senhora Adriana Homem de Carvalho. Boa tarde a todos. A gente, antes de começar, a gente bateu um papo, né? A gente brincou que ia ser um grande bate-papo aqui. Eu até pedi para a minha equipe daqui, que atua nesse prédio, para eles descerem, para a gente efetivamente bater um papo, não só nós aqui no palco, mas também o pessoal que está na plateia. Para mim é uma honra esse debate. É uma honra conversar com essas meninas, porque são duas meninas que estão na Turis Rio e na Setur. Eu fui Setur, eu fui secretária interina de turismo antes do Tutuca, que para mim foi uma grande honra, né, passar o bastão do turismo para ele. E uma vez Setur, uma vez Turis Rio, sempre Setur e sempre Turis Rio. E eu adorei saber que hoje isso é uma pauta importante, porque, na nossa época, era um tratamento mais genérico que era dado ao turismo rural e ao turismo sustentável. E eu fiquei surpresa de saber que essa mineira, que atua no poder público há mais de 10 anos em Minas Gerais, hoje está no Rio para colaborar com o turismo do Rio de Janeiro, que é muito importante, né? A gente entende que o Rio é a porta de entrada do Brasil. A gente entende que a gente é caixa de ressonância, tudo que acontece aqui os outros estados querem copiar, né? E, então, assim, me conta um pouco como é que foi esse desafio, o que fez você vir para o Rio,
se apaixonar pelo Rio e cuidar de um tema que também é tão afeto a Minas Gerais, né? Conta um pouquinho para a gente. Oi, gente, eu sou a Flaviana, né, mineira, sou de Uberlândia. Eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente em Minas Gerais durante 10 anos, com a parte de regularização, simplificação de processos. E, no meio da pandemia, fui a um país que chama Costa Rica, e a história de Costa Rica é muito parecida com o que a gente trata. Era um país degradado ambientalmente. Ele era praticamente todo degradado, acho que 90 e tantos % do pessoal lá trabalhava no subemprego, tudo, e vieram políticas públicas de regeneração, né? O que fez com que a população quisesse entrar nessa parte sustentável. Eles reconstruíram o país. Então, quando você vai lá, você consegue ver que a sustentabilidade no turismo é muito importante. Você entra naquela vibe daquele lugar. E eu, lá na pandemia, falei: eu não quero saber mais de Minas Gerais, eu quero morar numa praia, porque eu quero fazer isso em algum lugar. Então, eu vim para o Rio, na pandemia, após essa viagem, após essa experiência de estar em um país que é exemplo de regeneração, né, das matas. E eu vim para cá para trabalhar com o turismo sustentável, para a gente tentar mudar, né, essa cabeça que a gente tem que, às vezes, o meio ambiente, a sustentabilidade não pode trazer tanto lucro, é muito burocrático. Eu venho trazer novas práticas, novas diretrizes, para a gente conseguir amadurecer esse pensamento sustentável nos estabelecimentos turísticos do Estado. Obrigada. Nathalie, eu fiquei brincando. É Nathalie, Nathalie? É Nathalie. Nathalie, conta um pouquinho como é que está sendo a sua atuação na Turigio. Nathalie é geógrafa com mestrado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Conta um pouquinho como é que está a sua atuação e um pouquinho da tua trajetória. Oi, estão me ouvindo? Eu entrei brincando porque o orador acertou meu nome, todo mundo acertou meu nome aqui. Isso é bem difícil. Também, né, sou sul-mato-grossense, também sou de fora do Rio de Janeiro. Mas todo o estudo que eu fiz de pós-graduação e graduação foi aqui no Rio, e na Federal Fluminense, e também fiz especialização em ESG pela FGV. Atuei por 11 anos, na Secretaria de Estado do Ambiente e no INEA, com programas estruturantes do Estado. Coordenei a elaboração do zoneamento ecológico econômico. Ainda não saiu do papel, mas a gente criou todo o diagnóstico e os zoneamentos na época. Também pude ter a oportunidade de criar, em conjunto com o meu falecido chefe, não esqueço, não sempre falo dele, porque foi uma coisa que nós dois fizemos juntos, o programa Olho no Verde, né? Na época era um projeto e atualmente é um programa de detecção de desmatamento no Estado. Depois pude atuar também na elaboração de um portal de informações georreferenciadas do INEA, que são informações são dados ambientais, né? E abertos para pesquisadores, enfim, o usuário final poder tratar essas informações. Então, a gente sempre trabalhando com essa coisa de colocar à disposição, né, do cidadão informações que a gente criava ali dentro da secretaria. Depois, eu fui atuar como chefe de unidade de conservação na região dos Lagos. Consegui trabalhar ali por 1 ano, na linha de frente, né? Eu estava falando com a Flaviana, que é um trabalho muito diferente do que eu fazia. Então, eu estava colocando em prática ali muitas das coisas que a gente ficava ali na secretaria discutindo e criando, né, de uma forma um pouco mais teórica, e aí eu fui para a prática. E aí pude, por exemplo, fazer fiscalização de desmatamentos detectados pelo projeto Olho no Verde. Então, o satélite detectou, e aí eu era uma fiscal ambiental que ia até o campo ali, ver se aquela informação estava compatível. Então, foi uma experiência muito rica para mim nessa parte. A experiência é larga na parte ambiental, mas esse 1 ano de
de ponta, ele mudou assim a minha forma de ver essa questão ambiental e olhar um pouco mais para essas questões de conflitos. Então, assim, um dos conflitos são os usos em geral, mas um deles é a questão do turismo, né? O turismo ele vem para a questão ambiental, quando a gente está olhando ali, principalmente na questão fiscalizatória, como um ponto de conflito que a gente precisa melhorar, ordenar, olhar para aquilo ali, né, de uma forma diferente. Então, quando eu recebi o convite para vir para a Secretaria de Turismo e para a gente desenvolver o programa de turismo rural, eu falei assim, está aí um programa que conversa muito com as questões das unidades de conservação do Estado, e a gente vai e que é uma atividade econômica. Então, assim, que a gente conseguiria juntar com a questão ambiental, a sustentabilidade, mas gerando renda, né, para as pessoas lá no território. Então, assim, eu sou muito feliz de trabalhar ali com o deputado Tutuca e o presidente Sérgio Ricardo, né? Estou na vice-presidência com o Marco Paes, né, assessorando ele ali nessas questões técnicas, e aí muito feliz da gente desenvolver políticas públicas para a questão do turismo rural. Obrigada. Luiz, posso bagunçar um pouquinho? Na verdade, assim, a gente aqui no SESC, né, como eu fui apresentada, eu sou da diretoria de turismo, hotelaria e alimentação. E a gente faz muita coisa também no turismo rural e na sustentabilidade. Mas eu vou pedir autorização para convidar as minhas pupilas, as minhas meninas, para virem aqui apresentar. Júlia, Renatinha e Luciana, venham aqui falar um pouquinho, assim, tipo um jogral, cada um fala um pouquinho do que a gente faz aqui. Venham ali, tem um púlpito esperando vocês e um microfone. Elas foram surpreendidas, que elas nem iam estar aqui. Mas é assim o bom, né? Desafios. Contem um pouquinho do que o SESC faz em termos de... Ali, ó. Quem vai começar? Júlia? Depois, olha só, depois elas vão fazer uma avaliação se o que a gente faz está certo, viu? É uma prova. Boa tarde, pessoal. Sim, foi surpresa. Fomos pegas de surpresa, mas é sempre um prazer falar do nosso trabalho, né? Não somos só nós três, né? A equipe é bem maior, mas a gente aqui acaba ficando com a responsabilidade de representar uma equipe bem grande, que fica aqui na sede e nas unidades. O programa do turismo social, ele é um programa que ele tem um comprometimento em trazer algo a mais além do turismo, né? A gente sempre fala que o cliente nosso, quando chega, ele chega muitas vezes sem nunca ter viajado, sem nunca ter utilizado essa forma de lazer. E ele sai surpreendido, porque ele acaba ali com uma aula, às vezes, de história, de cultura, muito conhecimento de meio ambiente, de sustentabilidade, porque assim a gente não tem um compromisso em todos os nossos roteiros, a gente ter ali que a pessoa saia dali com um aprendizado. E, na parte da sustentabilidade, a gente tem projetos que a gente leva para as unidades de conservação. Quando você começou a falar das unidades de conservação, já é um cantinho do meu coração que bate muito forte. Porque assim, a gente procura aproveitar as unidades de conservação do entorno para poder fazer a visitação. E, nessas visitações, a gente sempre busca uma visita mediada, um representante, às vezes, do próprio parque, ou até um guia de turismo que seja especializado para poder não ser simplesmente entrar numa área verde e sair da mesma forma, né? Que as pessoas realmente elas tenham uma consciência de que o território que elas estão ocupando, e de ter o respeito, e identificar próximo das suas residências como que ela pode se comportar lá também, porque a gente sabe que o meio ambiente não é só uma unidade de conservação. Então, assim, esse é um compromisso da nossa atividade. A gente tem atividades de passeios, excursões, alguns projetos são para grupos menos favorecidos, alguns a gente tem também projetos com pessoas com deficiência. Então, assim, a gente alcança várias camadas da sociedade que muitas vezes estão excluídas da questão, né, do mercado mesmo do turismo. E a gente vai e alcança essas pessoas levando para roteiros, muitas vezes, que não são muito convencionais. Então, assim, vou passar agora para a Renatinha dar o olhar dela. Sim. Boa tarde, sou Renata Pellegrino, também analista de turismo aqui do SESC. Dentro
das diversas atividades que nós fazemos, né, trabalhamos no turismo social, nós, como a Luciana bem falou, né, nós levamos algo a mais, mas também pensamos num viés educativo e no desenvolvimento econômico dentro da atividade. O que nossa atividade vai gerar impacto no lugar que a gente está visitando e para as pessoas que a gente está visitando, as pessoas que a gente está contratando. Então, isso tudo faz parte, né? A gente depende de uma infraestrutura direta e indireta daqueles locais. Então, ao fazer o turismo social, a gente leva em conta esse desenvolvimento sustentável dos lugares, de como a gente está impactando o Estado, a cidade, né, e o país. Então, eu acho que dentro desse eixo, né, do turismo sustentável, que pode ser falado, né, pode ter diversos temas, é muito amplo, né? As nossas atividades, por exemplo, um passeio de um dia para o campo, para Teresópolis, por exemplo. A gente pode fazer um passeio que vai visitar a cidade, vai visitar só um hotel e as atividades que tem um hotel, mas também a gente pode fazer um roteiro que vai visitar um pequeno produtor, que vai levar, né, distribuir economicamente, né, aquela renda que a gente está injetando, contratando serviços, para lugares que não seriam olhados dentro do turismo tradicional. Então, eu acho que, para a gente esmiuçar um pouquinho mais do nosso trabalho, né, em relação ao turismo sustentável, eu acho que seria bem interessante a gente falar mais um pouco sobre isso. E a Júlia... Espera aí, agora vamos ouvir a nossa especialista para elas comentarem o que vocês disseram que estão fazendo, o que a gente faz aqui. Boa. Depois a gente passa para a Júlia. Vamos lá, Flaviana, o que você acha? Assim, como é que a gente pode... Qual é a sinergia que a gente teria com vocês para que a gente aprimorasse mais e trabalhássemos juntos, né? A Secretaria de Estado, junto com o SESC, nós já somos parceiros em vários projetos. Eu acho que nesse de sustentabilidade, como eu falei para vocês antes, a gente tem o nosso instituto aqui, de que forma que a gente pode trabalhar mais juntos ainda. Eu achei interessante você falar, porque a gente está desenvolvendo aqui no Estado um selo, que vai ser o selo Turismo Sustentável. E ele vai abranger toda a cadeia, tanto os grandes hotéis, guias, pequenos restaurantes, tudo, com pequenas ações. Então, uma dessa ação que você pontuou, que é você buscar fornecedor local, né? Você consegue diminuir os valores de frete, você consegue movimentar a cadeia ali daquela região. Isso, por exemplo, vai ser um checklist que te dá o direito de ser contemplado com esse selo. Então, assim, essas pequenas atitudes, essas pequenas atividades, elas juntas, tanto dos grandes hotéis quanto dos pequenos produtores, pode fazer muita diferença. E eu acredito que quanto mais a gente envolver a população, mais a gente consegue, mais elas vão entender que o turismo dessa forma, ela pode ser uma vantagem competitiva. E eu vejo assim, quanto mais a população daquele lugar está envolvido, ninguém quer ir num lugar que não tem saneamento, ninguém quer ir num lugar que é desmatado, ninguém quer ir num lugar que é sujo. Então, assim, quando a gente vê a população engajada para dar o melhor daquela região, a gente consegue mudar completamente a visão do turismo, de meio ambiente, de ações, entendeu? A gente consegue perceber que a população vai se engajar mesmo para dar o melhor para o turista. E aí é consequência, o turista vai voltar e nos próximos anos vão ter outras atividades, vão ter outras melhorias. Acho que é importante que você falou isso. Obrigada. A gente tem uma pesquisa feita pelo IFEC, o nosso Instituto de Pesquisas, que diz que 70% da população pagaria mais por um hotel sustentável. Você acha que isso é correto? Que é verdade, esse número está certo? Comenta, quando a gente fala em turismo rural, a gente sempre acha alguma coisa muito precária, né? Que a gente vai dormir mal, que a gente vai sair cheio de mordida de mosquito, que não tem conforto. Conta um pouco para a gente como é que hoje o mundo está organizado para o turismo rural.
A questão do turismo rural, que a gente, né, abriu os olhos, ele foi vamos dizer assim, um mosquitinho que picou com a pandemia. E aí ele se explodiu, né, com a pós-pandemia, essa questão das pessoas irem aqui para uns destinos mais próximos. Então, assim, tem atores, né, locais que a gente vem conversando que ficavam fazendo turismo rural, assim, parece que estava falando grego. Ninguém sabia o que era, o que você está falando. E agora, no pós-pandemia, assim, tipo, não, isso. Eu, quando eu vou no interior falar de turismo rural, assim, brilha os olhos das pessoas do interior, eles enxergam aquilo como uma atividade para diversificar economicamente a região, enxergam como uma geração de renda. Alguns não, ainda não caiu a ficha. Mas, assim, um público, eu vejo quando eu estou falando assim, caramba, ela está falando a nossa língua aqui agora. A gente está. Então, assim, é uma coisa espontânea que vem sendo feita, tá, pelos atores locais, os donos de propriedades, que com a pandemia foram passar o tempo lá no sítio deles que estava abandonado, e aí viram, nossa, aqui é muito bom, tem um potencial aqui, eu quero ficar mais aqui. E aí abriu a propriedade deles para que outras pessoas, né, pudessem visitar, e criaram experiências para apresentar. Então, assim, eles estão vendo que esse caminho de a gente criar infraestruturas, tanto local como para chegar, como a questão de internet, estradas, enfim, tem que ir caminhando também. Mas essa questão da infraestrutura local, eles têm visto que é necessário você apresentar uma qualidade para que você também qualifique o seu turista e você consiga agregar valor ao produto que você está oferecendo, um produto turístico. Então, assim, vem caminhando, sim, para que isso se desenvolva por causa dos turistas que estão mais exigentes, sim, e gostariam de conhecer, gostariam de estar ali provando, tendo aquela experiência de provar aquela culinária, aquele queijo, aquele café. Eu fui lá em Bom Jardim, na Fazenda Montal, de produtora de café, e ela viaja para trazer coisas boas ali para a propriedade dela. Então, ela criou todo um lugar aconchegante. Não é um lugar frio, é um lugar quente, que você chega, você se sente em casa, passa a experiência ali de como se faz o café, esse café, aquele ali, leva você lá para cima do cafezal, num carro todo preparado, estruturado. Aí você chega lá, tem uma experiência com o pôr do sol, normalmente ela leva no pôr do sol, ela fazendo um café para você ali, na xícara, na hora. Tem uma águazinha de nascente que chega no topo do morro. Assim, gente, isso aqui parece tão árido, seco. Mas não, tem a água ali. E aí oferece aquela experiência com uma qualidade assim excepcional. Então, isso é a gente tem o meio termo e tem aqueles ainda que estão precisando desenvolver. E a gente lá, hoje, a gente tem criado, e eu gostaria muito de ter essa conversa com vocês aqui do SESC, para a gente fazer uma parceria. Hoje eu estou com parceria com o Senar, porque tem essa proximidade com o produtor rural e tal, para a gente levar mais informação e capacitação para que eles consigam apresentar produtos melhores e de qualidade. É inspirador. Vou contar uma história para vocês. A gente tem 6 hotéis, né, já em funcionamento: Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Cabo Frio, Copacabana e Gruçaí. E acho que tem mais ou menos um mês a gente recebeu uma documentação de uma advogada dizendo que uma senhora que era proprietária rural, ela faleceu e deixou no testamento dela a fazenda para o SESC assumir e virar um hotel. Então, vamos trabalhar juntos, né? Você vai nos inspirar a montar esse produto, que quer dizer, já tem toda essa característica rural, mas como é que a gente alia isso ao turismo, ao conforto? Você vai nos ajudar. Quando a gente for fazer essa visita, você já é a nossa convidada. A gente aqui no SESC, né, na parte da hotelaria, a gente tem essa preocupação da sustentabilidade, e a gente tem muita preocupação de trabalhar com produtores local. Assim, é impressionante. Por exemplo, o Gruçaí, que é o nosso hotel mais novo, não será mais em dezembro, que a gente está abrindo em Paraty. Paraty, 13 de dezembro, a gente passa a ter o nosso 7º hotel em Paraty. O hotel estava fechado, ele era do SESC Minas, veio para o SESC Rio de Janeiro, e a gente assumiu tem 3 anos. Ele abriu há 3 anos, foi em dezembro de 22. É impressionante como mudou
a história da cidade, porque a gente não só emprega muita gente, né? A gente dá emprego e renda para a população, e também como muda a partir do momento que a gente contrata os pequenos produtores daquela localidade ou do entorno. Então, a gente tem essa pegada. E aí, também, nos nossos bistrôs, a gente tem essa preocupação de trabalhar com pequenos agricultores, produtores rurais, agricultura familiar. A gente fez o levantamento, junto com a Tereza Corsão, que é uma das nossas chefes, e identificou no Estado aonde que a gente tem que visitar para conhecer esses produtos. A gente brinca a caravana Holiday, porque vai o pessoal do turismo, vai o pessoal nosso de compras, vai a Tereza, nossa chefe, e a gente vai identificando nas nossas visitas quem são aquelas pessoas, aqueles produtores que podem ser nossos fornecedores. Normalmente, a gente já sai dali com tudo alinhado, não só para que eles se tornem nossos fornecedores, que a gente tem esses produtos nos nossos bistrôs, né, valorizando o Rio de Janeiro, que é produzido no Rio de Janeiro, e também formatando os nossos pacotes. Aí eu vou pedir para a Júlia falar um pouquinho como é que a Júlia é especialista na nossa formatação de pacotes. A Júlia é mestranda, né, doutoranda, né? Mestranda. Então, conta um pouquinho aí de como é que a gente formata, como é que a gente aproveita essas visitas para que o pessoal aqui entenda e colabore com a gente. Boa noite. Eu venho recentemente de uma unidade, então agora estou tendo a oportunidade de estar trabalhando aqui na sede. E aí, tendo essa experiência de ponta, né, nos roteiros rurais, eu particularmente amo os roteiros de turismo rural. Inclusive, né, Adriana, fizemos uma apresentação em um congresso falando dos saberes, sabores e prosas, vivências rurais do turismo social do SESC RJ. E aí, nossos roteiros, a gente prioriza esse contato direto com os produtores rurais. Eu posso citar assim, diversos exemplos: Circuito da Laranja, de Tanguá. Nós fizemos um circuito eco-rural Caminhos do Brejal, isso voltado ao turismo receptivo, foi realizado no Hotel Sesc Nogueira. Nós já fizemos Circuito Rural de Rio Bonito, fizemos voltados ao turismo de base comunitária, visitando aldeias, né, a aldeia Mata Verde de Maricá. Já fizemos Quilombo do Feital. Então, assim, a nossa proposta é sempre articular diretamente com um guia local, né, um guia diretamente do destino, e fechar com as propriedades rurais. E aí nós divulgamos nas redes sociais, né, do Instagram, e assim o público tem uma adesão muito grande, particularmente assim da unidade de onde eu venho, de todos os roteiros, assim, o de turismo rural é o que eles mais gostam. E a nossa proposta é sempre essa: promover essa educação para e pelo turismo, né? Essa vivência nas localidades, do visitante ele ter esse contato com os produtores, poder saborear, igual que você falou, o queijo, ouvir as histórias, né, dos moradores. A gente tem essa preocupação não só de ver a história da localidade, mas ouvir o que aquele morador está falando, os desafios que ele enfrentou. Por exemplo, no roteiro que nós fizemos do Quilombo do Feital, a dona Almirena, né? Dona Almirena, ela conta tantos desafios que ela teve naquele manguezal, e assim o público, a gente percebe que ultimamente eles querem ouvir essas histórias, eles querem participar ativamente, e a gente está fazendo toda essa organização desses roteiros. Obrigado. Flaviana, quais são quer dizer, o que você tem de planejamento para 26 e como é que a gente pode trabalhar juntos? Quer dizer, a Setur e o Sesc Rio de Janeiro. Bom, então, o Tutuca, o nosso secretário, ele está muito à frente desse pensamento da gente tentar melhorar os serviços oferecidos pela cadeia do turismo, né? Então, o selo Turismo Sustentável é o nosso foco para o ano que vem. A gente quer poder prestigiar mesmo as empresas que têm boas práticas. Não vai ser nada burocrático, a gente não vem para aumentar custo, não vem para tornar nada inacessível, ao contrário, é a premiação de boas práticas. E eu acredito que vocês,
com esse acesso que vocês têm a pequenos produtores, né, a essas pessoas que fazem parte da cadeia do turismo, vai ser muito importante essa comunicação, essa educação. Vocês chegarem, olha, tem esse projeto novo, se vocês se adequarem dessa forma, adequarem dessa outra forma, vocês podem ter uma vantagem competitiva do Estado, né? Então, essa coesão da gente trabalhar com o selo e com vocês que estão com o pessoal da ponta, que às vezes não tem nem ideia do que está acontecendo, pode ser muito vantajoso. E é assim que a gente vai conseguindo aumentar, né, a adesão do pessoal do Estado. Quando eu estava na Setur, a gente criou também um selo. Foi na época da pandemia, né? Tudo estava difícil, a gente começou a trabalhar no futuro. Como é que seria quando a gente voltasse minimamente à normalidade? E eu identifiquei que as pessoas são meio refratárias, né? Quando você cria um selo, quando você cria alguma coisa nova. Você acha que ainda, assim, 7 anos depois, ainda é assim, ou as coisas mudaram, melhoraram, as pessoas têm mais consciência da importância, que é um diferencial se ter um selo, né? Eu até hoje, às vezes, eu ainda vejo algumas vans na rua com aquele nosso selo e fico bastante orgulhosa. Digo, as pessoas ainda entendem que é importante. Fala um pouquinho da tua experiência, que é muito maior que a minha. Você tem mais de 10 anos de experiência em gestão pública, né? Como é que hoje as pessoas veem uma espécie de uma certificação, né? Sim. A maioria das pessoas que vão atrás desses selos são pequenos mesmos produtores no começo, né? Porque eles não têm, às vezes, nenhum tipo de certificação, eles, às vezes, não têm nenhum processo padronizado. Então, a gente impulsionar isso e ele receber essa contrapartida do Estado, né, ele apresentar isso para as pessoas que trabalham lá, e aí o vizinho vai ver, o outro vizinho de outra cidade vai ver, e é assim que a gente vai conseguindo contagiar e alimentar, né, esse tipo de prática dentro do Estado. Eu vejo que as pessoas ainda são muito receptivas a esse tipo de política, porque, querendo ou não, é uma boa propaganda, né, e as pessoas estão buscando isso mesmo. E a gente tenta colocar sempre, premiar mesmo as boas ações. Assim. A gente não quer só dar os prêmios para as grandes empresas. Isso aí estão acostumados, isso aí não vai fazer muita diferença. Eles já têm várias políticas de regeneração, de carbono. Né? Então, a gente quer... O foco nesse pequeno, nesse primeiro momento, e eu acho que eles são super adeptos. Assim. Não tem muito problema, não. Obrigada. Nathalie, como é que você vê, assim, como é que a gente pode capacitar melhor, formar melhor, né, profissionalizar o turismo rural sem perder a essência? Amei a pergunta. Porque essa é uma questão, né? O turista que vai lá para o interior, ele vai numa expectativa de aquele afeto, né? Aquela coisa que não é um número grande de pessoas, aquele turismo de massa, é um turismo de conforto, né, de proximidade. Então, assim, é um desafio muito grande, porque a gente tem que trabalhar a hospitalidade das pessoas. Né? Então, assim, tem gente que é hospitaleiro por natureza, mas tem pessoas que são um pouco mais broncas, que têm uma dificuldade da comunicação, mas assim é possível. Eu vi nessa ida, em algumas idas que eu fui a propriedades, eu vi que pessoas que adquiriram isso, assim, não adquiriram, mas vamos dizer, desenvolveram, né, com o turismo. Estava ali na pessoa, e aí com o turismo ela viu, nossa, isso as pessoas gostam disso, né? Parece que faltava uma autoestima ali, e que aquilo era importante, que a simplicidade dela que era bacana, que era o diferencial. Então, essas capacitações que a gente vem desenvolvendo junto com o Senar, ela está hoje, né, a gente está desenvolvendo uma para os produtores rurais, nessa coisa das boas práticas ali, desenvolvimento do negócio deles nas propriedades, uma para guia de turismo, e a outra que está um pouquinho mais, que aí eu acho que talvez a gente consiga conversar também sobre isso, que está menos desenvolvida, assim, é a questão da profissionalização para o turismo rural das agências e profissionais de turismo, que é turismólogos, técnicos de turismo, enfim.
E aí a gente tem buscado conversar muito sobre isso e dessa questão da hospitalidade, manter a simplicidade, né? E a autenticidade do local, não trazer uma coisa, vamos dizer assim, artificial. A gente não quer levar nada artificial, a gente quer desenvolver o que eles têm ali, melhorar aquilo, mas sem tornar aquilo artificial. Então, as capacitações, elas, principalmente dos guias, né, que a gente tem trabalhado nisso, é valorar isso, né? É entender que isso que é o importante. A gente não perder essa questão né, da simplicidade, da autenticidade, de não perder o norte disso. Isso é o principal. Que acho que diferencia assim, o turismo rural de outras modalidades. Né? Se eu puder falar da questão do selo também. Claro. É um bate-papo. Tá. A gente não está desenvolvendo um selo certificador, né, de qualidade. O que a gente pensou? A gente tem que elevar essa questão do turismo rural. Trazer para as discussões, levar para as agências, para as rodadas de negócio. Olha para o turismo rural. O turismo rural é importante, é bacana. O interior do estado está ali praticamente pronto para receber pessoas de fora. Então, a gente elevar essa marca. Aí criamos lá na secretaria uma marca com um designer e tal. Até trouxe aqui um materialzinho, né, que a gente. Então, a gente desenvolveu essa marca. E aí a ideia é a gente sinalizar. A gente criou um cadastro voluntário também da cadeia do turismo rural, tá? Envolve todo mundo. E nesse cadastro a gente identificar estabelecimentos para a gente fazer a sinalização, uma placa da secretaria sinalizando, aqui tem turismo rural, levando essa marca. E estamos criando a figura de um selo de reconhecimento do turismo rural. Então, a gente vai identificar se ele tem uma atividade de turismo rural, se está enquadrado no que a gente entende como turismo rural. Bacana, está qualificado para entrar no programa e seguir, participar das nossas capacitações, enfim, nos nossos eventos, os eventos da secretaria. E aí, então, estamos criando essa figura do selo também, tá? O selo de turismo rural. E essa questão da capacitação também dos profissionais e dos guias é identificar, olha, essa pessoa é guia, cadastrura e tal, mas ele tem uma coisinha a mais, ele é capacitado para o turismo rural. Então, essa é a ideia, né? A gente elevar e profissionalizar mesmo, vamos dizer, levar qualidade. Vou fazer mais uma pergunta para você. Agora, do outro lado do balcão, como é que a gente educa os olhos do turista para o turismo rural? Porque, às vezes, eles criam uma expectativa que não é aquilo que eles vão encontrar, que não é para ser, né? Não é que não falte capacidade para o profissional, mas é diferente, é um outro tipo de turismo, né? Então, conta um pouquinho para a gente como é que, do outro lado do balcão, acho que é um papel forte do guia, né? Explicar naquele caminhar, o que ele vai encontrar ali, para que ele não se frustre e não saia falando mal, né? Não, achei ruim, não é nada disso, o lugar é horrível. E também uma outra pergunta, porque às vezes você escuta assim, não, eu fui naquele lugar há muitos anos atrás, era pequenininho, agora cresceu, perdeu a essência. Todo mundo quer ficar grande ou não? Como é que a gente trabalha isso? Se envolve muito a questão da capacidade também do local, né? O turismo rural ele é um turismo de familiar, assim, uma atividade que envolve a família. Então, eles dificilmente são poucos assim que conseguem crescer. Então, se eles chegam naquele lugar que precisa crescer e aí criar uma estrutura enorme, ele não é muito o padrão aqui do estado. O padrão é se manter pequeno, né? Você receber pequenos grupos agendados. Normalmente, a agência que, né, opera ali, ela vai abrir, né, a agenda e aí leva o grupo já pré-determinado para aqueles agendamentos para se manter isso. E não é uma coisa também que acontece todo dia.
E isso é uma questão também que eu converso, quando eu vou a campo, eu converso com eles, na questão da ativação. Quando a gente quer ativar alguém para abrir a propriedade, eu falo assim, olha, você não precisa fazer isso todo dia, porque a atividade turística não pode atrapalhar a sua atividade rural. Se você é produtor de laticínios, de laranja, enfim, de queijo, a sua atividade principal é isso que vai chamar os turistas. Então, você não pode prejudicar essa atividade. Então, é sempre se manter o que a gente tem visto aqui. Claro que tem uns maiores, mas que já nasceram bem grandinhos já. Mas o padrão que a gente tem visto é a questão de ser pequeno por conta dessa questão de precisar ter a atividade rural ali sendo continuada. E aí demanda da família, né? Aí, se precisar contratar alguém, já a questão de mão de obra, que não é uma coisa muito fácil no meio rural. Então, aí eles vão se esbarrar nisso, né? Na questão, tanto se precisar aumentar a produção lá rural deles, para trazer a família para receber os turistas. Então, eles se dividem. Esse é o padrão que a gente tem visto, né? Mas, assim, pode mudar. Até porque a produção deles é a principal atividade deles, não é o turismo, né? Então, tentar mudar essa mentalidade não é o foco. O foco é que não quer, né? Não quer deixar que realmente a essência seja ele ser produtor, né? E ter aquelas visitas sazonais, tudo. A gente tem visto na agricultura familiar que as gerações vindouras não estão interessadas em dar continuidade. É isso mesmo? Eu vejo o turismo como a quebra disso, né? A gente tem visto, visitei uma família lá em Teresópolis, aí é o casal, que aí tem o filho já ajudando, o filho formado, acho que ele é dentista, mas já está ali trabalhando na propriedade, naquela atividade ali. Então, assim, a gente tem... Eu acho que o turismo é um promissor para a gente manter, né, as pessoas no campo, porque é uma atividade diferente de braçal. Você não tem que ficar lá, pegar uma enxada, que a nova geração não quer, não vai querer pegar uma enxada e ficar capinando ou colocando cerca, enfim, coisas mais pesadas, de sol, né? Mas, e sim, de proximidade, é uma atividade diferente. Então, eu acho que ele é muito promissor para a gente manter, gerar, né, renda e emprego, vamos dizer assim, e manter essa população no campo, porque é uma nova atividade, né? O estado do Rio de Janeiro, as propriedades são pequenininhas, né? E, por muitos anos, muitas delas ficaram abandonadas, né? Sem nenhuma atividade, só aquela coisa para manter ali. E aí, essas que vêm se abrindo, eu vejo como uma grande possibilidade da gente, que a nova geração abrace isso. Flaviana, como é que a sustentabilidade e o crescimento do turismo rural andam juntos? Então, a gente estava até conversando antes, nem todo estabelecimento rural é sustentável. Na verdade, muitas propriedades elas não seguem nenhuma política sustentável. Às vezes, eles vão desmatar, às vezes, eles vão acabar com nascentes. Então, primeiro, entender que você precisa... Para você ter o seu turismo rural, a sua propriedade rural, você precisa se adequar a políticas sustentáveis. É difícil porque a gente está tratando de pessoas com pessoas mais velhas, pequenas propriedades, e aí entra a parte dos filhos dessa nova geração que já tem um outro entendimento e que aí a gente consegue modernizar, inovar, melhorar o turismo rural e colocar políticas sustentáveis dentro dessas propriedades. Obrigada. Gente, agora eu vou abrir alguma pergunta. Vocês querem fazer alguma pergunta? Beber sopa. Eu brinquei com elas que, como era a última mesa redonda, eu falei, gente, qualquer coisa, a gente vai lá e sai para tomar um chopp para a gente conversar. Mas que bom que vocês estiveram aqui com a gente. Vou passar para as meninas, vocês vejam que são 6 mulheres no palco, né? As mulheres mandando no turismo. Luiz Felipe, me desculpa, mas as mulheres mandam mesmo no turismo. Vou passar para as nossas convidadas, para elas fazerem suas considerações finais. Depois eu vou dar uma palhinha para vocês também. Nathalie, começa por você, então.
Visitem o interior do estado. Nosso estado ele é muito rico, muito lindo. Eu sou uma turista ecológica, né? Faço trilhas. Final de semana eu estava lá fazendo a trilha do Peito do Pombo no Insana. Aí estou sempre fazendo uma trilhazinha. Então, assim, gosto de ir para o interior do estado e, assim, me sinto muito privilegiada. Não sou fluminense nem carioca, mas, assim, eu adotei o estado do Rio de Janeiro no meu coração. Me sinto muito privilegiado de morar nesse estado. Então, assim, o meu recado é assim: vamos para o interior, vamos conhecer nossos 91 municípios que nós temos, com essa diversidade toda. E o programa Turismo Rural vem para valorizar o nosso interior e nossos produtos, e nossas pessoas e nossa cultura. Obrigada, Flaviana. Deixa eu só... A Luciana é trilheira também, sabia? Obrigada, gente. Eu só queria agradecer quem ficou, quem está aqui, e falar que a gente está à disposição. A Secretaria de Estado de Turismo, junto com toda a equipe, está à disposição de vocês para sugestões, para novas políticas, para parcerias, que eu acho que todo mundo aqui quer a mesma coisa, que é o desenvolvimento do Estado do Rio. Renatinha, 1 minuto. Não, meio. Obrigada pela oportunidade, diretora. A gente gosta de falar sempre das missões do turismo, né, social. Esse tema está super linkado, né, com o que a gente faz e vive aqui no dia a dia, no SESC, e queremos que vocês também passeiem, viajem, se hospedem com a gente. Muito obrigada. Eu vou fazer um comentário sobre uma pergunta que a Adriana fez, né, a respeito de como reter a nova geração no campo. E eu lembrei de uma experiência que eu tive com o Circuito das Flores em Nova Friburgo, que a gente chegou num dia que era o dia deles não abrirem para turista, mas como eu estava numa visita técnica, eles abriram para a gente. E eles estavam lá na lida mesmo, eles estavam lá se organizando e cuidando do campo, e a gente via realmente a nova geração. Eram já os netos cuidando. E assim, como que realmente o turismo ele transforma isso? Porque ele, durante a semana, né, nos dias que faz ele faz a visitação com os grupos, e ele estuda, ele sai, ele aprende em outro lugar, e ele volta para continuar na localidade, desenvolver o negócio local. Então, assim, eu acho que o turismo ele é esse link para manter a produção, né, familiar, e dar esse refresh, né, da nova geração, estar cuidando, trazer inovação, mas manter a essência, né, porque se você mantém na mesma família, a tendência é essa. E realmente, assim, o turismo social, a gente tem essas experiências, a gente tem esse privilégio de estar nesses lugares, seja em visita técnica para poder depois levar os roteiros para os clientes, seja a gente mesmo no nosso momento de férias, a gente abrindo os olhos, né? Então, é um prazer trabalhar com turismo, com social, então, nem se fala. Obrigada, Lu. Júlia. Somente agradecer também e convidar todos, né, a conhecer as unidades, a conhecer os hotéis do SESC e a conhecer também os nossos roteiros do turismo social. Obrigada. Bom, obrigada a todos vocês, obrigada à organização do FIT, que nos convidou, né, que incluiu essa mesa. Luiz Felipe, que está aqui representando, o secretário Tutuca, o subsecretário Nilo Sérgio e ao presidente da Turismo, que eles estão em viagem internacional, né, o Sérgio Ricardo. E também obrigado por permitir que eu tenha bagunçado a mesa do turismo, trazendo um pouquinho que as meninas fazem. Porque, na verdade, assim, eu faço a gestão, mas o dia a dia quem faz são elas. Então, eu acho que é importante elas passarem a experiência delas, a vivência delas, que é o dia a dia do turismo rural, do turismo social no SESC. Muito obrigada a vocês e tenham uma ótima noite. Agradecemos a todas.